Em momentos de crise, mas crise de verdade, a estabilidade de uma nação pode ser colocada à prova. Para essas horas, a Constituição brasileira tem uma ferramenta, digamos, bem poderosa. Mas calma, o uso dela é super controlado. Pois é, essa é a grande questão, né? E a resposta que a nossa Constituição dá é uma medida excepcional, só para situações que fogem totalmente do normal, o chamado estado de defesa. Para a gente entender direitinho como isso funciona, vamos passar por 4 pontos. Primeiro, o que precisa acontecer para isso ser acionado, ou seja, o gatilho. Depois, como o processo começa, a ação. Aí, a gente vê o que muda na prática, as consequências. E, por fim, o mais importante, as garantias para que tudo corra dentro das regras, a salvaguarda. Então, vamos começar pelo começo. O gatilho. O que tem que estar acontecendo de tão grave para sequer se cogitar uma medida dessas? Bom, o objetivo principal, lá no artigo 137 da Constituição, é bem claro, sabe? A ideia é preservar, ou, se a coisa já desandou, restabelecer a ordem pública e a paz social. Simples assim. Mas olha, não é para qualquer confusão, não. O gatilho só é acionado em cenários realmente extremos. A gente está falando de uma instabilidade institucional que seja grave e prestes a acontecer, ou então de desastres naturais gigantescos, tipo enchentes ou deslizamentos em larga escala. Não é para um protesto pequeno, por exemplo. Ok, então já entendemos o porquê. Agora vamos ver o como. A segunda parte é sobre a ação. Como é que se dá a partida nesse processo todo? A responsabilidade de dar o pontapé inicial, de ligar essa máquina, é do presidente da República. É uma atribuição dele. Só que, e isso é muito importante, o presidente não decide isso sozinho, trancado numa sala. A Constituição obriga que, antes de qualquer coisa, ele ouça a opinião de 2 grupos muito importantes: o Conselho da República e o Conselho da Defesa Nacional. Depois de ouvir os conselhos, a decisão vira um documento oficial, um decreto presidencial. Isso é fundamental, gente. Não é só um anúncio na TV, é um ato legal com regras bem específicas. E esse decreto não pode ser vago, não. Ele tem que ser super preciso, tem que dizer preto no branco, por quanto tempo vai durar, quais cidades ou estados serão afetados e, o ponto mais sensível, quais medidas de força poderão ser usadas. Tudo bem detalhado. E olha só o prazo, que é bem amarrado. O período inicial não passa de 30 dias e só pode ser renovado uma única vez, por mais 30 dias. Isso deixa claro que é uma solução para uma emergência e não algo que possa se arrastar para sempre. Isso tudo nos leva para a terceira parte, que talvez seja a que mais afeta a vida das pessoas: as consequências. O que na prática muda quando o estado de defesa está valendo? Bom, aqui a gente entra na parte mais delicada de todo esse mecanismo. Para conseguir manter a ordem pública numa crise tão grande, alguns direitos e garantias que a gente tem no dia a dia podem ser limitados por um tempo. Um exemplo bem direto é o direito de reunião. Sabe a liberdade de se juntar com um grupo de pessoas em locais públicos? Pois é, durante o estado de defesa, isso pode ser restringido, mesmo que a reunião seja pacífica. Outro direito que pode ser mexido é o sigilo de correspondência. Isso quer dizer que, em teoria, cartas e outros tipos de comunicação física poderiam ser abertos e lidos pelas autoridades. E na mesma linha, o sigilo das comunicações por telégrafo e telefone também pode ser suspenso. E isso afeta diretamente a privacidade das nossas ligações e de outras formas de comunicação eletrônica. E não para por aí. O decreto também pode dar ao governo o poder de ocupar e usar temporariamente bens e serviços públicos, como um hospital ou um sistema de transporte, se for preciso para resolver a crise. Parece bem drástico tudo isso, né? E é. Exatamente por isso que a nossa quarta e última sessão é talvez a mais importante de todas: a salvaguarda. A gente vai falar agora do sistema de segurança, dos freios e contrapesos que existem para evitar qualquer abuso de poder. Olha como o controle democrático é rápido. Assim que o decreto é assinado, o presidente tem só 24 horas para mandar o texto para o Congresso Nacional. E o Congresso, por sua vez, tem 10 dias para decidir se aprova ou não. Se os parlamentares estiverem de férias, eles são convocados em até 5 dias. Ou seja, a coisa é urgente. E para aprovar, não é qualquer votação, não. É preciso o voto da maioria absoluta dos deputados e senadores. É um número alto, um sarrafo elevado, justamente para garantir que a decisão tenha um apoio político bem sólido. E aqui não tem meio termo. Os 2 cenários são muito claros. Se o Congresso aprovar, a medida segue valendo. Agora, se o Congresso rejeitar o decreto, ele perde a validade na hora. Tudo que ele determinava para de valer imediatamente. No fim das contas, a palavra final é do Legislativo.
Então, para resumir o que a gente viu, o estado de defesa é, sem dúvida, uma ferramenta muito forte para momentos de crise. Mas a própria Constituição criou um sistema de equilíbrio com um controle democrático bem rígido, para garantir que isso seja sempre uma exceção e nunca, jamais, a regra. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão, que vai muito além desse mecanismo. Como é que uma nação, em tempos de crise, consegue achar aquele equilíbrio tão delicado entre garantir a segurança de todo mundo e, ao mesmo tempo, proteger as liberdades que são a base de uma democracia? É uma pergunta complexa, né?